Ora, bom dia. Eu venho de uma viagem comprida e por isso mesmo não tenho dado muita importância a postar alguns vídeos que precisaria de fazê-lo, porque os tempos urgem, estamos muito próximo de tempos complicados e por isso optei agora hoje por ter esta conversa um bocadinho mais privada com vocês, para ser mais rápida. Estive ausente, fui a Angola para tratar de arranjar a minha nacionalidade angolana, pois eu sou já angolano em terceira geração. O meu avô foi fundador de uma das cidades de Angola, já no início do século XX, mesmo no início, 1910 ou algo assim. E por isso fui tratar da minha nacionalidade, também pelas ligações sentimentais e familiares que tenho a Angola, mas também muito importante porque, os tempos que correm serão difíceis. Todos aqueles que ainda não abriram os olhos provavelmente não estarão a ver este vídeo, mas para aqueles que já tiverem aberto os olhos, perceberão que estamos a caminho de tempos muito complicados, em que tudo se fará para que o controlo das massas seja efetivo, através da digitalização do dinheiro, através do controlo de tudo o que é movimentos, de transações e inclusive de deslocações. Qualquer dia será muito simples saber perfeitamente onde está o nosso carro, para onde fomos, o que fizemos. Tudo e mais alguma coisa será registada e por isso é bom termos formas de tentar preservar a nossa liberdade. A principal forma é o voto, mas como nós sabemos também, a democracia muitas vezes é uma farsa. E os resultados democráticos, quando não interessam, podem ser sempre postos em causa em nome de qualquer coisa e mais alguma, e por isso nada como termos algumas ferramentas que nos dão mais liberdade, e foi por isso que eu fui também, para além das questões sentimentais que me levam a Angola, e estive lá e gostei muito das pessoas que lá encontrei, que até me surpreenderam muitas delas pelo grau elevado de educação, ah, de eu até imaginei que pudesse ser olhado um bocadinho com algum desdém, por ser branco, mas não fui, pelo contrário. Ah, e o que o pior que se passou foi que algumas pessoas, pronto, porque isso também acontece em todo o lado, e aquilo que eu assisti também foi uma pobreza imensa e uma dualidade imensa de pobreza e riqueza. Basta ver as ruas, os carros, os carros de última gama, sobretudo os Toyotas, especialmente, mas os Prados e outros modelos. E os modelos V da Mercedes, que circulam sobretudo no centro de Luanda, mas depois ver todo o resto, toda a pobreza. Eu estive em casa de uma amiga de Luanda, que nem sequer tinha uma casa de banho com luz, nem sequer tinha o acabamento feito, o piso não estava feito, nem sequer em cimento era, quer dizer, era uma parte em cimento, mas tinha buracos que deixavam ver a canalização, e o autocolismo era um balde com uma pequena concha para despejar água para dentro da sanita, e não tinham a lâmpada, não, não estava a funcionar. Portanto, aquilo é de uma extrema pobreza, ah, mas seja como for, naquela casa que tinha tão más condições, mas que era alimentada por gente boa, e senti-me lá muito bem. Fui convidado para comer e senti-me lá muito bem, fui muito bem tratado e só tenho a agradecer. Pronto, mas indo para a frente,
fui a Angola e já andava um bocadinho maltratado porque tenho sofrido intensos ataques espirituais por todos, penso que também por todos os posts que tenho posto aqui na net e por tudo aquilo que tenho feito para enviar mensagens complicadas, denunciando algumas coisas e, uh, e tentando levar a que haja a consciencialização. Realmente estamos perto dos tempos do fim, os tempos bíblicos. Há muitos cristãos que não sabem, que estão a ser enganados, nomeadamente em relação ao anticristo. Há muitos que pensam que o anticristo virá terminar os sacrifícios e não veem que é exatamente o oposto. Se vocês pensarem bem, e convido-vos a ir aos meus vídeos e procurar o entendimento que eu dou acerca disto, e vocês vão ver perfeitamente a razão que está por trás de tudo aquilo que está escrito. E então não esperem de maneira nenhuma que venha o templo, que seja reconstruído e que venha depois o anticristo e que termine os sacrifícios. Não. Na verdade, o sacrifício já foi terminado. O sacrifício eterno de Jesus já foi terminado. Terminado, entre aspas, é óbvio que ele é eterno, mas foi terminado no sentido em que há um grupo de pessoas, que é o seu povo santo, que mais uma vez o abandona e terminou, entre aspas, com o seu sacrifício, porque o povo santo de Deus, ao invés de reconhecer quem devia reconhecer, mais uma vez o desola, tem a abominação da desolação, que irá demorar 1290 dias e que já se iniciou exatamente com o primeiro sacrifício que foi feito. Porque já houve um sacrifício em Israel, esse sacrifício foi feito de forma disfarçada, dizendo que era um ensaio, mas qualquer pessoa com 2 dedos de testa percebe que ninguém faria um ensaio utilizando uma vaca vermelha que, por ter 2 pelos pretos, não ser completamente pura, e convido aqueles que não sabem nada do que estou a dizer que procurem saber a importância das vacas vermelhas nesta questão. E então foi queimada uma dessas vacas vermelhas num exercício. Ora, reparem uma coisa, isso era o mesmo que nós utilizarmos água Perrier para estarmos a dar água a um vaso de ervas daninhas. Portanto, não faz qualquer sentido, porque não faríamos um sacrifício, um ensaio de um sacrifício, utilizando uma vaca 100% saudável, jovem, que os próprios israelitas, noutras situações, disseram que seriam sempre vacas altamente valiosas, que nunca iriam terminar como um bife, e portanto, porquê? E aliás, eles já utilizaram uma imagem em cartão noutras ocasiões para fazer a demonstração, e por isso não faria sentido nenhum queimarem uma vaca que valeria facilmente centenas de milhares de dólares, para não dizer milhões de dólares, porque essa vaca teria sempre uma importância histórica imensa, era uma das vacas para reabilitar um templo importantíssimo na história, construído 2000 anos depois, perto de 2000 anos depois, e por isso é um perfeito disparate dizerem que aquela cerimónia foi um ensaio. E não foi, e tanto é que há muitos israelitas também que percebem que aquilo não foi um ensaio. E nos meus vídeos conseguem também entender um pouco isso. Há ainda outra questão, que foi a tentativa de camuflar a data do ensaio, porque dizem que começou depois a aparecer versões que teria sido no dia 1, mas na verdade não foi no dia 1, e os registros do acontecimento só aparecem a partir do dia
9, e há claramente indicações que foi feito no dia 8 e, portanto, não no dia 1. Portanto, tudo isto se reveste de coisas muito mal explicadas e eu tenho a absoluta certeza que aquele foi de facto um exercício que foi feito, mas não foi simplesmente um exercício, foi de facto um sacrifício. Sacrifício esse que já estava até mesmo na Bíblia, em Hebreus, Paulo também alerta em Hebreus. No fundo, é um alerta, se calhar sabendo de alguma coisa, ou pelo menos Deus deu-lhe alguma luz para referir isso, porque já em Hebreus Paulo diz: não julguem se acham que uma vaca, as cinzas de uma vaca, são capazes de purificar, muito mais purificará o sangue de Deus, o sangue de Jesus. Para dizer, calma aí, não é com cinzas de vacas que se consegue o nível de purificação que se consegue com o sangue de Jesus, com o sacrifício eterno de Jesus. E aí está também a solução para o enigma, é porque em Daniel 12:11, penso eu, Daniel 12:11, fala-se sim em to take away. Take away pode ser querer dizer roubar ou cessar, como muitas Bíblias, referem, cessar, mas também pode ser to take something away, pode ser simplesmente a roubar, retirar, retirar no sentido de tomar para si. E então, o que aconteceu no dia 8 de julho, que na verdade prolonga-se para o dia 9, porque as cinzas da vaca apenas têm efeito para a purificação no dia a seguir, como podem ver em Deuterónimos, podem ver no verso relativamente a essa ação feita por Eleazar. E então, e além do mais, temos também que toda a gente fala apenas nessa ação de purificação, mas existe uma outra que eu dei com ela em sites que procurei em árabe e que justifica também muita coisa do que se passa em Gaza, desde que as vacas entraram em Israel. E então há uma outra passagem em Números 19, se não me engano, que referem o uso de uma vaca também para purificação de pecados quando é encontrado alguém morto num determinado território e não se sabe quem o matou. E então, para não haver, digamos que, a permanência de uma injustiça, por ter havido uma morte e não ter havido a identificação e a punição de quem a praticou, Deus diz a Moisés para fazer uma ação que é através do sacrifício de uma vaca, que se assemelha um bocadinho àquilo que se passa em Deuterónimos, e que esse sacrifício dessa vaca tem a capacidade de fazer a limpeza de toda aquela região onde foi cometido o assassinato. E como os israelitas estão cheios de sangue nas mãos, o que aconteceu é que fizeram um sacrifício que acaba por resumir num só, num só acontecimento, numa só prática, estas duas ordenanças, digamos assim, quer de Deuterónimos, quer também de Números, e então tivemos um verdadeiro sacrifício. E esse sacrifício é abominável, porque foi queimada, foi morta uma vaca, foi, foi morta uma vaca para tomar o lugar de Jesus Cristo. Óbvio que para eles não foi isso que aconteceu, porque eles não acreditam em Jesus Cristo, mas para Deus, que está a vê-los, acha aquilo perfeitamente abominável e, mais uma vez, é uma desolação, porque é um abandono
de Deus, é o abandono de Deus. Portanto, eu estou convicto perfeitamente que aquela ação foi um sacrifício verdadeiro e por isso determinou que se iniciasse os 1290 dias da abominação da desolação. Portanto, iniciou-se com o sacrifício no dia 9 de julho e irá estender-se durante 1290 dias até ao culminar desse ato abominável, que poderá ter até outras abominações pelo meio, nomeadamente a construção de um templo, que em si é também uma abominação, porque Jesus destruiu o sistema do templo. Jesus é o templo e, portanto, construir um templo no lugar dele para Deus será sempre abominável e culminará com a maior abominação de todas, que é quando houver a adoração, quando houver uh, os, o reconhecimento da besta ou da sua imagem como Deus. Portanto, será o culminar da abominação, será termos essa abominação em especial, a besta ou a sua imagem, a ser adorada como Deus no seu lugar sagrado, que não se sabe ainda bem qual será, porque o lugar sagrado de Deus é um, mas para a besta faria até sentido que o lugar sagrado passasse a ser outro e passasse a ser, nomeadamente, um monte, que eu agora não me recordo o nome, que fica perto da Síria, junto também ao Mediterrâneo, e que, e que desde há muito que é conhecido, podem fazer pesquisa, como sendo a montanha de Satanás, ou neste caso dedicada a Baal, o Deus abominável dos cananitas. E portanto, alguns será por aí, mas uma coisa é certa, é que o início da abominação já começou, no dia 9 de julho, 1290 dias, o que me levou a acreditar que realmente o arrebatamento, exatamente por aplicação dos dias apresentados em Daniel e depois em Revelação, o, o, o arrebatamento acontecerá próximo do dia 22 de setembro, talvez 23, dependendo também da zona do globo onde nós nos localizamos. Entretanto, voltando à minha viagem a Angola, eu fui, como eu estava a dizer, fui muito atacado. Tive e tenho ao longo destes meses, para não dizer anos, tenho sido atacado violentamente e desta vez não foi outra coisa e ainda foi mais complicado porque estava sozinho num quarto de hotel em Luanda. Não tinha grande ajuda e tive que fazer o máximo possível para conseguir resistir a tudo aquilo que me foi feito. Eu sei que é assim mesmo. Deus diz-nos que, mesmo com a história de Job, nós somos de alguma forma testados e isto parece um bocadinho injusto, mas como Deus é justo, certeza absoluta que haverá justiça total e é uma forma de Deus dizer que confia em mim, porque Deus me permite que eu mostre toda a minha confiança que tenho nele. E o que é certo é que ele não me desilude, porque acaba, acabo sempre por conseguir sobreviver e estar na luta. Não sei concretamente como é, mas sei que de alguma maneira Satanás tem os seus direitos e esses direitos ainda são mais fortes quando nós pecamos, porque damos legitimidade ao seu ataque e nós somos todos pecadores, mesmo aqueles que se dedicam ao máximo. Abrimos sempre brechas porque ele está sempre pronto a abrir e a rompê-las. E nós muitas vezes acabamos por ceder. Perdão. Como eu ia dizer,
Satanás faz isto afetando diretamente a nossa mente, superando pensamentos e superando até emoções. E muitas vezes leva-nos a crer que sentimos determinadas coisas quando na verdade não as sentimos. E por isso temos de agarrar muitas vezes à racionalidade. Às vezes queremos sentir dentro de nós determinadas coisas que aparentemente não estão lá, mas é por este tipo de influências. E a propósito disso, e só para mostrar que é mesmo assim, numa destas noites que eu estava em Luanda, uh, do pouco que dormi muito pouco, mas acordei com a imagem, com umas palavras na cabeça que era Virgem Maria. Virgem Maria, Virgem Maria. E às vezes, como devem saber, estas coisas têm um, têm um emissor, mas outras vezes não terão. E portanto, nós nunca sabemos ao certo de onde é que vem, mas temos que perceber se realmente vem de um lugar ou de outro. E neste caso, eu acreditando completamente que Jesus é o verdadeiro caminho, é o caminho, a verdade e a vida, e é, de certeza absoluta. E então, naquele momento, tive estas ideias metidas na cabeça para rezar à Virgem Maria. E resolvi não fazê-lo. Resolvi não fazê-lo porque era contrário à minha ideia. E, portanto, não o fiz. Não o fiz e tentei voltar a adormecer com muita dificuldade, mas lá fui continuando. E o que é certo é que no outro dia estava melhor, estava bem. Não a 100%, porque em 100% nem sequer ainda estou, mas estava bem. Isto para vos dizer que se o diabo nos tenta com a Virgem Maria, meus amigos, sobretudo os católicos, vejam bem naquilo que se estão a meter. Porque não é que a Virgem seja uma má pessoa, muito pelo contrário. A Virgem foi uma excelente pessoa. Terá sido também pecadora como todos os outros, mas foi uma excelente pessoa. Prestou-se a um serviço incrível, podendo ser apontada a dedo na rua como eventualmente adúltera ou rejeitada por José, e portanto foi com certeza uma senhora admirável, e eu penso que ainda seja, estará guardada no céu e que seja abençoada. Não tenho nada contra a pessoa em si, mas o que é facto é que a sua imagem tem sido usada para conduzir em erro as massas, os católicos, pois Deus diz claramente que é um Deus ciumento. É um Deus ciumento no sentido em que quer que todos o amem a Ele. E isto não é porque seja propriamente arrogante a esse nível, porque se nós formos a ver uma série de passagens na Bíblia, vemos como Deus é, é humilde. Não se esqueçam que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Não se esqueçam também que mesmo na Revelação, não há na cidade de Israel, na Nova Israel, não há estátuas a Deus, nem há sequer o nome de Deus. Há o nome de Deus inscrito nas pessoas, mas isso nós sabemos que não é propriamente o nome inscrito dessa maneira. Ninguém terá o nome escrito, acho eu, mas pronto. Mas não me parece que seja assim. E não há estátuas de santos. Não há estátuas de santos também. É referido apenas o nome dos apóstolos nos portões da cidade. E por isso, e Deus também diz que andará no meio de nós, como um de nós. E por isso mostra bem a modéstia deste Deus enorme, enorme, brutal, que é capaz de fazer tudo isto e pô-lo desta forma assim modesta.
e por isso nele creio e também, ou por isso nele mais creio e mais admiro, exatamente por isso. Mas por isso, meus amigos, Virgem Maria não me parece de todo que seja um caminho, mas eu sei que Deus também olha no coração das pessoas e que os católicos, que também, no fundo, acreditam em Jesus e, e também têm as suas obras feitas a pensar também no bem comum, no amor, na defesa dos valores cristãos, com certeza que isso também será tido em consideração, mas não é um bom caminho, não é um bom caminho todo. E neste arrebatamento que irá surgir em breve, penso eu que será a partir da manhã, 22 ou 23, será o arrebatamento. O melhor possível é realmente pedirem perdão, uh, tentarem olhar no vosso coração, pedirem perdão, perdoarem muito uh, todos aqueles que vos fizeram mal. Por vezes é difícil. Perdoar não quer dizer esquecer. Obviamente não nos podemos esquecer. As coisas acontecem e estão lá. Mas perdoar, deixar que isso seja um peso em vós e pôr isso tudo para trás e estarem prontos para serem recebidos pelo vosso Rei e Senhor. Uh, eu não sei ainda o que vai acontecer comigo. Talvez por cá fique ou não. Porque alguns terão que ficar com o testemunho para poderem também ajudar aqueles que cá ficarão. E aqueles que cá ficarão têm que se agarrar à rocha como uma lapa, porque se houver de facto um arrebatamento, irão compreender que de facto Deus ainda é mais verdadeiro do que eventualmente, se isto faz algum sentido algum, se supunha, é a confirmação de Deus e por isso serão arrebatados aqueles que Deus entender que obedecem aos critérios para isso. E por isso alerto também para que, se não formos arrebatados, não desesperemos. Talvez tenhamos ficado por uma razão e até uma razão nobre. Pode ser difícil para muitos que deram a sua vida por Deus ficarem para trás, mas eventualmente será porque é necessário que aqui fiquem como luzes, como testemunhas, como as duas testemunhas que também são referidas nos textos bíblicos, para guiar e para ensinar. E eu gostaria muito de poder ser arrebatado e ao mesmo tempo não, porque tenho familiares e amigos que sei que não serão, ou à partida não serão, e por isso também me sentiria um bocadinho preocupado com eles, e se por aqui ficar, olha, pelo menos é da maneira que poderei ajudar a quem cá fica. Isto tudo na condição de acontecer aquilo que eu prevejo acontecer, não sou só eu, muitos preveem acontecer. Se não acontecer, poderá ter sido uma manobra do inimigo. O inimigo tem as suas armas e é como eu digo, às vezes nós somos influenciados por coisas que vêm de um lado ou do outro e por isso poderá acontecer. E se isso acontecer, se de facto não acontecer nada e se continuar tudo como antes, pois temos que continuar firmemente convictos na nossa fé, agarrados à rocha, porque de certeza absoluta que a melhor coisa mesmo é que haja um Deus e que nos venha salvar, porque este mundo caminha para a desgraça. E mesmo que apareça alguém que possa fazer parecer que as coisas vão melhorar, vejam sempre a árvore pelos seus frutos, e saibam sempre ou aprendam sempre com a história, porque a história muitas vezes se repete, e então saibam sempre que haverá sempre más intenções, haverá sempre pessoas mal intencionadas e que com o advento destas novas tecnologias de inteligência artificial, um dia não saberão distinguir o que é verdade e o que é mentira, e pior ainda,
o que já se passa, não sabemos distinguir o que é certo e errado. E por isso, até recordando aquilo que falei do amor, nós pensamos sempre amor, amar, fazer bem, passar, dar palmadinhas nas costas, dar beijinhos, dizer força, força, aguenta-te aí, se é assim que o teu coração te diz, segue o teu coração. Ora, muitas vezes o coração está errado. Toda a gente sabe quantas vezes o coração o enganou. As paixões enganam, levam-nos a fazer coisas que a nossa razão de outra maneira não faria. E por isso temos de encontrar aqui um equilíbrio. É óbvio que temos que sentir, mas também temos que racionalizar, digamos assim, um pouco esse sentimento. E por isso devemos amar com sensatez. Amar com sensatez. Por vezes é mais fácil, por vezes é mais difícil. E amar passa muito e muito por corrigir. Todos sabem que quando não corrigimos, produzimos filhos mimados. É certo que podemos ter a sorte de ter uns filhos que sejam de tal forma, por natureza, já bem educadinhos, digamos assim. Como sabemos, há uns mais rabinos, mais enriquetes do que outros, e poderemos ter a sorte de ter uns mais calminhos, mais fáceis de levar, mas poderemos ter outros que não. E amar muitas vezes passa por punir. Pode não ser uma punição física, embora por vezes um pequeno açoite no rabo só para lembrar a presença pode funcionar, mas acima de tudo é preciso educar. É preciso educar, corrigir e punir da maneira mais correta possível para que de facto possamos criar crianças saudáveis, crianças empáticas, crianças capazes de amar com sensatez. E é isso que nós queremos, é amar com sensatez, e é isso que Jesus nos convida, é sempre amar com sensatez. E por isso devemos amar o próximo como a nós mesmos. E não se deixem levar, porque há muita gente que esquece de dizer o próximo e substitui por o outro. Ama o outro como a ti mesmo. Ora, não é amar o outro como a ti mesmo, é amar o próximo como a ti mesmo. O teu semelhante. E semelhante o quê? Não é semelhante na aparência, com certeza. Não é por ser magro, baixo, gordo, escuro, claro, olhos azuis, olhos verdes, enfim. Dois narizes, três bocas, se fosse possível. Não estamos a falar do próximo em termos de aparência. Estamos a falar do próximo em termos de valores e também o próximo em termos de ser igualmente capaz de fazer o mesmo por nós. Não que isto seja transacional, não porque, olha, eu faço-te isto e tu fazes-me isto a mim, mas, mas porque realmente queremos fazer, porque acreditamos que é isso que devemos fazer, mas também se virmos bandeiras vermelhas, as chamadas red flags, que nos indicam que se calhar aquela pessoa não é de todo a nossa semelhante. Então aí deveremos avançar com mais calma, não nos podemos entregar de forma insensata, mais uma vez, e por isso não se esqueçam, amar o próximo como a nós mesmos. E quem não é próximo não merece o nosso amor dessa forma, mas merece sempre o nosso amor, merece sempre que desejemos o melhor para eles, que tenhamos pena que sigam maus caminhos e que, se tivermos a oportunidade de os corrigir, os possamos corrigir sempre da melhor maneira possível, mostrando o outro lado. Portanto, não vamos pagar o ódio com ódio, pagamos o ódio com amor, mas sempre com sensatez. E não nos podemos esquecer que
os outros, os nossos semelhantes, poderão depender de nós, também merecem que nós sejamos capazes de os defender. Embora haja alturas em que há um bem maior, há um bem superior, porque, como devem imaginar, até por verem filmes, por vezes nós, em vez de pensarmos na pessoa que nos é mais próxima, temos de pensar no maior conjunto, até porque se o fizermos, temos também em consideração o bem daquela pessoa em causa. E eu sei que não é fácil, é sempre muito difícil, a vida é muito complicada e por isso é que eu acredito que há um ser, não é só por isso, mas acredito que há de facto um ser que olha por nós e que por conhecer cada um de nós da melhor maneira, ah, é aquele ser que é capaz de aplicar a justiça da forma mais parcimoniosa, da forma mais exemplar. E também não se esqueçam que, que Deus disse: quem acreditar em mim viverá outra vez, mas quem acreditar em mim e viver em mim, ou seja, viver como Ele, viverá para sempre. E por isso é mais profunda, uh, é mais profunda a opinião, ou pelo menos a convicção da minha parte, que haverá sempre uma hipótese de viver pelo menos uma vez, acreditando em Deus, viveremos outra vez, mas para garantirmos a vida eterna, teremos não só que acreditar nele, como viver como ele. E por isso aconselho, ou pedia, que vissem outros vídeos que estão no meu canal, nomeadamente os que falam sobre as igrejas e de como é que o conteúdo dirigido às igrejas nos ajuda a perceber quem é que poderá ser salvo e as condições que é salvo e também as suas recompensas, pois há uns que merecerão maiores recompensas que outros e os últimos serão os primeiros e não teremos que nos preocupar com isso. É a história também da metáfora do filho pródigo, pois quando um filho anda perdido há muito tempo e finalmente é encontrado, quando é resgatado, a alegria com certeza é muito grande. E quem sabe se aquela pessoa em causa não teve que enfrentar também as mais duras provas, porque o filho que não é pródigo e que fica em casa dos pais vive naquele conforto e, portanto, não é muito testado, porque a vida corre-lhe bem, porque tem aquilo que quer, basicamente. E, portanto, sim senhor, confia no pai, é um bom menino, é tudo isso, é ótimo e é isso que nós devemos ser. Mas quando, por razões várias, um filho tem que, uh, tem que sofrer, não é que ele tenha saído para sofrer, saiu eventualmente para divertir-se e andou a fazer aquilo que não devia, mas isso também resultou por ter sido muito tentado e por isso o seu resgate, quando tudo parecia perdido, o seu resgate será sempre uma, uma altura de comemoração. E nós devemos olhar-nos uns aos outros como irmãos. Mesmo aqueles que são nossos inimigos são nossos irmãos. Talvez estejam a ser muito tentados, talvez tenham tido uma vida que nós não conhecemos. Mas Deus conhece, Deus sabe o último dos cabelos. E por isso, nunca sintam inveja. É normal que possamos sentir alguma injustiça, porque tivemos que portar-nos sempre bem e fizemos sempre tudo bem,
Na verdade, nem é bem assim, porque há sempre qualquer coisa que fazemos mal. Mas se Deus atribui maiores glórias a uns que até pecaram mais tempo, mas Ele saberá com certeza a sua justiça. E, como eu disse, é muito. Olha, por exemplo, alguém que vive num, num bairro problemático onde tem contacto constante com drogas, com violações, com tudo o resto. Ora, se essa pessoa um dia se arrepender daquilo que fez, não terá muito mais mérito do que uma pessoa que viveu sempre num meio tranquilo, onde nunca teve verdadeiramente que se arrepender propriamente de coisa alguma, porque nunca teve que cometer coisa nenhuma, porque nunca teve um filho a passar fome ou alguma outra situação, uma pistola à cabeça ou qualquer outra coisa que levasse a cometer determinados pecados. Por isso, confiem em Deus, a justiça de Deus é de certeza certa, ah, e os nossos passos aqui na Terra são, e as nossas mágoas aqui na Terra são fruto das nossas ações, ah, mas também são frutos da nossa condição, e cada um tem, tem as oportunidades para se salvar, e por isso nunca pensem, porque é que aquele levou mais do que eu, porque é que eu levei menos do que ele. Não, ninguém sabe a vida de cada um, ninguém sabe o que, o que Deus lhe reserva, e por isso tenho a certeza absoluta que tudo será feito para que tudo seja rigorosamente justo e bom. Obrigado, espero que vejam o meu canal, as minhas interpretações. Shalom, todos sejam abençoados, que todos tenham iluminação e que todos se preparem para que nos próximos tempos, talvez amanhã ou depois de amanhã, ou quando for, possamos estar todos reunidos nesse mundo que é o mundo que Deus tem reservado para nós, que é um mundo muito bom, ou pelo menos muito bom, e será com certeza muito melhor do que este que está a degradar-se e que, embora possa eventualmente parecer que melhorará, e provavelmente irá parecer isso, vai parecer que vai melhorar, mas estaremos sempre condenados, porque nenhum homem é verdadeiramente confiável e, sobretudo, durante muito tempo. Obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus e tenham a liberdade de pôr comentários e de pôr todas as questões. Tenho o meu mail, eu estarei aqui disponível para todos. Obrigado.